Olá! Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre como melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança e como é que você pode se autovalorizar um pouquinho mais. E por que que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque esse é o tema mais disputado lá no meu consultório. As pessoas trazem muito esse tema, essa dificuldade em lidar com a autoestima, com a autoconfiança e com a autovalorização. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou estreando o programa aqui. Inclusive, quero falar a respeito do programa. Por quê? O programa Universo Holístico, ele é um programa que eu criei lá em 2014 e ele já foi programa de rádio web, em vários momentos diferentes, em vários locais diferentes dentro da web. E já foi um programa que eu transmiti muitas vezes ao vivo aqui, liberado, né, pelo canal do YouTube. E até dezembro do ano passado, ele era semanal, ele vinha como uma aula semanal. E agora reestruturei, né, tudo isso, e a partir de hoje, 1º de setembro, nada melhor do que estrear num dia 1º esse programa novamente, reformulado. A ideia é que ele continue sendo semanal, só que agora com grupos fechados. E essas lives, esses encontros, esse programa, ele vai ficar disponível para as pessoas que entrarem em contato, né, tiverem o link, de 3 a 4 dias. Então, o programa de hoje ele vai ficar no ar até domingo, para quem não puder assistir ao vivo e quiser assistir depois ou quiser rever. Então, esse programa vai ficar liberado até domingo. No domingo ele sai do ar, porque a ideia é que cada semana a gente trabalhe um tema diferente, trate de um assunto diferente, sempre com o propósito, dentro desse universo holístico, de trazer coisas que possam ajudar as pessoas, auxiliarem as pessoas no sentido do autoconhecimento, da autoevolução, delas fazerem esse movimento de crescer como seres humanos que somos, não é verdade? Então vamos lá, como é que vai funcionar essa dinâmica do programa hoje? Eu vou começar esclarecendo a diferença, né, entre autoestima, autoconfiança, autovalorização. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho algumas questões que eu trouxe para a reflexão de vocês e vamos fazer um exercício, porque a ideia aqui é trazer dinâmicas, mesmo onde você possa, de uma forma muito simples na sua casa, resolver essas questões com você. E no final eu vou deixar uma lição de casa. Daí você vai perguntar assim, mas por que você vai deixar a lição de casa? Porque é muito importante que você se comprometa em fazer diferente. O meu papel como facilitadora é trazer para você um ponto de vista diferenciado e mais profundo para que você possa refletir e avaliar. Mas eu sozinha não faço milagre, porque na realidade eu vou começar com uma perguntinha até estranha, mas que vai fazer todo sentido se você analisar. Eu posso comer por você? Eu posso fazer xixi por você? Não posso, não é verdade? Então, é necessário que você tenha essa efetiva participação na sua vida. Eu estou aqui trazendo algumas questões que possam ser trabalhadas com facilidade no seu dia a dia, mas eu não vou poder aplicar isso para você. É você quem vai ter que fazer na sua casa, no seu dia a dia. E é muito importante que você, e a gente vai falar isso durante o programa também, que você tenha um pouquinho de persistência e seja amorosa, calorosa com você, acolhedora e seja persistente mesmo, porque a gente dá um passinho para frente, muitas vezes dá 2, 3 para trás. E esse é o processo do caminhar. É como criança. A criança, ela não, quando ela aprende a andar, ela já não sai andando de uma vez, né? Ela levanta, cai, daí ela anda um pouco rápido, ela cai, mas ela volta a andar, levanta e cai. É assim que nós somos. Nós estamos em processo de evolução, assim como as crianças, só que num outro nível, num outro degrau. Então, por isso que nós vamos trabalhando dessa maneira. Então, vamos lá. O que eu trouxe para nós conversarmos, então? Vamos começar pela questão da autoestima, né? Eu vou até compartilhar uma tela aqui com vocês. O que é a autoestima, a autoconfiança? Eu vou ter que pôr o óculos, porque às vezes eu não enxergo bem, né? Então, vamos com os óculos, talvez fique melhor. Qual a diferença das palavras que eu trouxe aqui? Então, autoestima. Autoestima é a imagem ou a opinião, positiva ou negativa, que você faz de você mesma. Então, a minha pergunta é: como é que você está se olhando? Como é que você está
falando da sua autoimagem. Quando você se olha no espelho, você se acha bonita? Você acha que tem alguma coisa errada? Você se desvaloriza mais do que se valoriza? Tem muita gente que nem se olhar no espelho se olha, não é verdade? Então, como é que você está lidando com essa imagem que você vê? E quando alguém fala ou pergunta para você a respeito dessa imagem, como é que você fala de si mesma para os outros? É com palavras bonitas, com adjetivos qualificados no sentido de serem bons adjetivos, ou você está lá se diminuindo, se colocando para baixo? Essa é a primeira reflexão. Segunda coisa, a autoconfiança. A autoconfiança é essa convicção de que você tem de si mesma, dessas características, dessas habilidades, que você faz, com que você faz as coisas. Então, você reconhece que você tem habilidades? Você reconhece que você tem qualidades? Você se sente capaz de realizar algumas coisas e reconhecer que você faz isso bem feito? Ou nem isso você é capaz? Porque quando você não valoriza aquilo que você faz, como é que você espera que o outro valorize? Terceira coisa, vamos falar agora da autoimagem, que é esse conhecimento que nós temos a respeito de nós mesmas. E como é que nós nos descrevemos para os outros? Está muito ligado à autoestima. Eu me vejo e daí eu vou falar de mim para o outro, como é que eu me posiciono? Será que eu me posiciono de uma forma efetiva? Vai pensando aí, se você quiser compartilhar comigo, pode me mandar no chat as informações e a gente vai trocando a ideia aqui também. A autovalorização é a capacidade de você reconhecer o seu verdadeiro poder, sua verdadeira posição. Será que você está fazendo isso? Você está conseguindo reconhecer o seu valor, o seu alto valor? Você consegue fazer isso por você? De novo, porque às vezes a gente não faz e quer que o outro faça. Só que quando o outro faz, você acaba muitas vezes não valorizando aquilo que vem do outro, porque se você mesmo não valoriza, não pode esperar que o outro faça por você. E, por último, a autoafirmação, que é a nossa capacidade de assumir o nosso verdadeiro lugar. Então, é quando a gente assume o nosso poder, assume o nosso lugar e mostra isso para o mundo. Quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, e eu estou ali plena das minhas capacidades e exercendo isso. Então, será que você está fazendo isso? Será que você consegue se colocar para o mundo de uma forma positiva? Porque não adianta você se colocar para o mundo de uma forma negativa. Então, como é que você está fazendo esse movimento? E daí, convido você a refletir mais algumas coisas, que assim, vamos lá. Essa questão da gente esperar que o outro nos reconheça. Se a sua autoestima está baixa, como é que você pode melhorar e aumentar a sua autoestima? Só você pode fazer isso. Não está na mão do outro. Daí vem aquilo que eu falei lá no início, é a sua parte. É você quem pode fazer, ninguém vai poder fazer isso por você. Como é que melhora essa sua autoimagem, essa sua autoconfiança? É você quem faz. Eu só posso dar aqui algumas dicas. Se você vai colocar em prática ou não, isso é com você. Não sou eu que vou poder pegar e colocar isso dentro da sua cabeça. É você mesma quem vai ter que tomar essa providência. E daí o que acontece? Muitas vezes nós achamos, né, que ficamos esperando que o outro reconheça esse nosso valor. Só que quando o outro vem com um elogio e reconhece esse valor, a gente não aceita. E por que a gente não aceita? Porque a gente não está reconhecendo. Se eu não reconheço que eu tenho valor, não reconheço que eu sou bonita, não reconheço que eu fiz algo bem feito, na hora que o outro vem e me elogia numa dessas coisas, eu não vou aceitar. E eu vou dizer, não, você podia ter ficado melhor. Quer um exemplo disso? Alguém que cozinha, cozinha super bem. Não precisa ser um masterchef da vida, mas que cozinha super bem. Daí alguém vem e elogia: nossa, sua comida estava super gostosa, estava com bom tempero. Daí a pessoa já vira e fala assim: ah, não, mas a batata ficou salgada, o arroz ficou empapado. A pessoa já se desmerece na fala. E daí eu vou dizer uma coisa que talvez possa te chocar. Quando alguém vem com um elogio e você não aceita esse elogio, você pode achar assim, eu estou sendo humilde porque eu estou reconhecendo que aquilo que eu fiz não está de boa qualidade. Mas e se eu disser para você que você está sendo arrogante? Como é que você recebe essa informação? Isso te impacta?
Mas é isso mesmo, você está sendo arrogante. Porque a única coisa que a pessoa tem é o elogio para te oferecer. E se você não aceita nem o elogio que ela está te oferecendo, olha que arrogância sua. É a mesma coisa que eu chegar e pegar uma flor e vir aqui com uma rosa e te oferecer uma rosa. Você vira para mim e fala assim, não, não quero rosa nenhuma, não. É desagradável. Você pode até não gostar da rosa, mas você vai ser educado, vai receber a rosa, depois você dá para alguém. Mas quando você tem essa atitude rebelde de não quero, fica chato. Mas quando a gente não recebe elogio, é exatamente isso que a gente faz. Fica chato, porque a única coisa que a pessoa tem ali para te oferecer naquele instante é o elogio. E você vai lá e desmerece o elogio que a pessoa te deu. Faz sentido isso para você? Então, reflete aí um pouquinho, fica com isso internalizando aí e avalia no decorrer dos dias o quantas vezes você nega elogios que as pessoas te dão. Quantas vezes você é mal educado, desrespeitoso e não olha com carinho para aquele elogio que a pessoa está dando. É um ponto para pensar, né? E daí eu vou trazer aqui algumas outras questões bem importantes. Lá vamos pôr o óculos de novo para a gente poder falar. Vou trazer aqui algumas outras questões bem importantes, né? Porque quando a gente... Vamos adicionar aqui, ó. Peraí que é esse aqui. Nós não somos os nossos pensamentos e nós achamos que somos. Por quê? O que acontece? Quando você pensa alguma coisa, aquilo permeia o seu ser. E daí eu vou perguntar, quais são os pensamentos que estão permeando o seu ser? A sua mente, porque se você começa com essa coisa, eu sou feia, eu sou burra, eu não tenho competência, eu não vou conseguir fazer. Qual é o comando que você está dando para o seu cérebro e que vai ficar lá registrado na sua mente? Exatamente esses comandos que eu acabei de dizer. E todos os outros que provavelmente você menciona aí. E isso faz com que você comece a verbalizar aquilo que você está pensando. Então, quando alguém pergunta para você alguma coisa relacionada, por exemplo, se você acredita que você tem dificuldade de mexer com tecnologia, e alguém pergunta para você, mas por que você não tem lá um Instagram? Não, eu não sei mexer com isso. Não, mas por que você não arruma alguém para aprender? Não, é muito difícil, eu não consigo, não tenho essa capacidade. Você mesmo já se limitou. E daí você passa a verbalizar. Cada vez que você verbaliza uma coisa que você pensa, você reforça ainda mais aquele pensamento. Aquilo vai grudando dentro do seu cérebro. A partir do momento que você começa a verbalizar, você começa a sentir. E daí, quando você sente isso, você manifesta no seu corpo e você passa a agir daquela maneira. Portanto, pensamentos geram falas, que geram sentimentos, que geram ações. Quais são as frases ligadas à sua autoestima que você está falando para você mesmo e transmitindo para o mundo através das suas palavras, dos seus sentimentos e das suas atitudes? Então, aqui eu trouxe algumas, mas faz uma listinha. Você precisa conhecer, você precisa saber quais são essas crenças que você tem a respeito de si mesma. Então você precisa escrever isso. Então, o que você se considera? O que você acha que você não é capaz? Então, além de... Tem pessoas que, tô feia, tô gorda, sou muito baixa, e veem isso como uma coisa ruim. Sou muito alta, sou muito magra. E começam a acreditar realmente naquilo, porque verbalizam, sentem e agem dessa forma. E cada vez que você repete, fortalece mais, mais e mais. Então, há quanto tempo você está repetindo tudo isso para você? Talvez há muitos anos, né? Vou pôr os óculos aqui para enxergar. A Ivone está dizendo, né, que a tecnologia falou para ela, mas é isso, Ivone, sempre é tempo de mudar e aprender, porque a tecnologia, ela veio para ficar, então é necessário que a gente se adapte. Não precisa ser expert na tecnologia, mas pelo menos ter um pouquinho de noção das ferramentas necessárias para a gente utilizar no dia a dia, né? Mas é importante também avaliar que outras crenças você tem a respeito de si mesma que estão te limitando e estão impedindo você de realmente ser feliz. E daí, além dos pensamentos, né, temos aqui, vamos lá de novo, ver se eu consigo colocar os slides aqui para a gente falar. A gente muitas vezes pensa que tem alguma coisa de errado conosco.
E daí a gente fala assim, não, porque, eu sou errada. Acontece alguma coisa, não, mas a errada fui eu, a culpada fui eu. A culpa é uma coisa que a gente carrega com muita facilidade, e culpa pesa, viu? Mas na realidade, talvez não exista nada de errado com você. Talvez tenha acontecido alguma coisa de errado com você, e não que você seja errada. E o que pode ter acontecido de errado com você? Você pode ter vivenciado um trauma, uma dor, um acontecimento em alguma fase da sua vida, e aquilo ficou marcado, registrado na sua alma, no seu corpo, na sua mente, na sua memória, e impactou a sua vida. E daí você acha que você é errada, mas na realidade não é você que é errada. Talvez aconteceram fatos que fizeram com que você tivesse achado que você é errada, mas você não é. Então, de novo, cuidado com o que você acredita sobre si mesma. E tem agora uma outra frase que é bem comum que a gente fala, né? Que a gente acha que somos iguais aos outros. E nós não somos iguais a ninguém. Nós somos únicos, nós somos singulares. E nós somos uma peça dentro de um imenso quebra-cabeça. Se nós pensarmos que existem quase 8 bilhões de pessoas no planeta, são 8 bilhões de pecinhas no planeta. E quando você, a pecinha, não vai lá se encaixar dentro desse grande quebra-cabeça, fica um buraco, fica um vazio. E daí isso impacta as peças ao redor de você, mas também impacta o todo. Então imagina, um grande quebra-cabeça que está ali montadinho, mas tem um buraco no meio dele. E você é essa pecinha que está faltando ali porque você não se posicionou, porque você não acredita em você, porque você não confia em você, porque você não se valoriza. E quando você não faz isso, claro que você não vai se posicionar no mundo assumindo o seu lugar. E daí a pecinha ali fica no vazio, fica em branco. E daí o que acontece? Você impacta a sua vida porque você não está cumprindo com a sua missão e com o seu propósito. Você impacta a vida das pecinhas ali ao seu redor, porque elas estão esperando você para poder funcionar. Tudo é uma engrenagem. E vai impactar o todo, porque mesmo tendo essa visão geral do quebra-cabeça, porque conforme você vai montando, você já tem uma visão do desenho. Mas quando tem esse buraco, mesmo tendo a visão do desenho, fica difícil de olhar, fica uma sensação ruim, porque tem um buraco. Buraco não é legal. E quando você é esse buraco? Você já pensou que você pode estar impactando a sua vida, a vida dos outros e do planeta inteiro, porque você não está cumprindo com o que você veio cumprir? Mais reflexão para você. Então, isso acontece muito, 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 muito. E daí, eu quero conversar agora sobre outra coisa. O que você tem de valor? Porque todo mundo tem uma coisa muito valiosa para oferecer para o mundo. Será que você se esqueceu do que você tem de valor para oferecer para o mundo? Será que você está ali exercendo a sua missão de vida e fazendo isso com bastante leveza e sendo feliz e realizado com relação a isso? Eu posso dizer para você que eu estou. E ainda ontem eu tive uma experiência incrível, porque eu fui fazer uma vivência numa organização. E foi tão bacana porque as pessoas estavam tão disponíveis a participarem daquela vivência e elas se entregaram assim, com tanto entusiasmo, com tanta leveza, que a vivência que era para demorar 2 horas demorou 3. E foi tão bonito, e eu saí de lá com uma sensação assim, de missão realizada, de missão cumprida, e vim falando para mim mesma durante o trajeto, né, que era uma sensação de êxtase tão grande, porque eu sei que de alguma forma eu contribuí com cada uma daquelas pessoas. E a gente contribui o tempo inteiro. Então, será que você está contribuindo, fazendo a sua parte? Porque se você não faz, de novo, você está impactando o mundo de alguma forma. Então, a Ivone está dizendo assim que foi bem legal, né? Foi linda a imagem do quebra-cabeça, mas é exatamente isso, somos peças, mas somos peças únicas, viu, Ivone? Porque não existe nenhuma peça que se repete. Da mesma maneira que a nossa digital é única, nós somos únicos, nós não nos repetimos, mesmo para quem tem irmão gêmeo, seja trigêmeo, não importa, cada um é único e bem singular, é importante a gente ter essa percepção.
E daí, ó, olha essa frase que bacana. A sua autoestima é o seu sistema imunológico. Portanto, se a sua autoestima ela tá baixa, se a sua autoestima está no chão, se você vive se condenando, se criticando, como é que vai a sua saúde? Com certeza em perigo, porque isso afeta completamente o seu sistema imunológico, consequentemente o seu corpo e todas as outras partes que te envolvem. Então, o seu mental, o seu emocional, o seu energético, o seu espiritual, além do seu físico. Então, perceba a responsabilidade que você tem que ter para com você mesma na hora de trabalhar a sua autoestima. Chegou a hora de mudar, virar esse jogo. É a hora de olhar para você mesma. Talvez você se pergunte, como é que eu faço isso? Como é que eu posso me olhar, olhar para as minhas necessidades? Como é que eu mudo essa forma de ter essa baixa autoestima? Então, eu vou dizer para você. Sabia que você tem 4 seres que moram dentro de você? Isso mesmo. Tem 4 seres que habitam você aí dentro. O primeiro ser é a criança. O segundo ser é o adolescente. O terceiro ser é seu adulto. E o seu quarto ser é sua parte sábia. A criança, todas esses quatro seres, né, eles são imagens arquetípicas. O que são arquétipos? Arquétipos são imagens, símbolos do inconsciente coletivo. Então, a criança, qual é a simbologia dela? Quando vibra no lado luz, a criança ela traz alegria, pureza, inocência, ela traz o sonho, a fantasia. E o adolescente, o que ele traz? Ele traz essa agitação, a inovação, o tesão pela vida. O adolescente ele é cheio de energia, ele tem o poder das escolhas na mão dele. E o adulto? O adulto já vai trabalhar mais a responsabilidade, o assumir um papel, a maturidade, a capacidade de tomar decisões de uma forma mais eficaz. E a sábia? Qual é a parte sábia? O que ela traz de luz, né, dentro desse arquétipo? Vai trazer a sabedoria, a sapiência, vai trazer a maturidade, no sentido de talvez ser mais paciente, mais compreensiva. Só que muitas vezes esses nossos arquétipos internos, essas nossas partes internas, elas estão em desequilíbrio, elas estão vibrando na parte sombra. Como seria essa parte sombra? A criança, por exemplo, desculpe, a criança, por exemplo, ela pode estar ferida, pode estar magoada por algum trauma que tenha vivenciado na infância. A adolescente pode estar rebelde, porque não teve as suas necessidades satisfeitas, porque não foi vista, não foi olhada, não foi cuidada. A adulta pode estar com uma sensação de que não tem um lugar no mundo, não está se sentindo pertencente. E a sábia pode estar se sentindo abandonada, carente. Então é importante que nós tenhamos dentro de nós esses arquétipos muito bem resolvidos. E como é que a gente resolve essa criança? Porque a gente tem que começar pela criança, tudo começa lá atrás, na infância. Muitas vezes, se a gente pensar na imagem da criança, a criança, ela sempre quer mais, mais e mais das coisas, porque ela é insaciável. Então imagine que uma criança vê um pote de bala. Ela vai querer uma bala? E dela vê e pede 2, e pede 3. E se você não colocar um limite, ela vai comer o pote inteiro, porque a criança é isso, insaciável. E nós já fomos uma criança insaciável também. E pode ter acontecido de nessa ânsia de ser insaciável, nós temos criado muitas expectativas com relação principalmente aos nossos pais. Então, vou dar um outro exemplo. Imagine que você estava na época da escola, estudando, e os pais dos seus amiguinhos iam buscar os seus amiguinhos na escola. Ou o pai, ou a mãe. Mas você morava perto da escola e ninguém da sua família ia te buscar. Você tinha que voltar sozinho para casa. Provavelmente, muitas vezes, mesmo que você não se lembre, muitas vezes você fantasiou, você criou a expectativa de que, e se meu pai vier me buscar? E se minha mãe vier me buscar? Será que ela vai chegar atrasada? Será que ela vai estar aqui no horário? Será que ela vai conversar com a mãe do fulaninho, do ciclaninho? Então você deve ter criado uma fantasia na sua cabeça, uma expectativa, mas se isso não aconteceu, houve uma frustração.
Às vezes, fica só como uma frustração. Só que só a frustração, ela também causa uma decepção. Mas muitas vezes aconteceram fatos importantes, marcantes e até mesmo ruins, trágicos, que podem ter danificado a sua criança, podem ter ferido profundamente a sua criança. E daí fica aquela mácula lá dentro. O que é um trauma? O trauma é um ferimento que te atinge. Um trauma emocional é um ferimento que te atinge emocionalmente. E por que chama trauma? Porque geralmente no trauma você vivencia e experiencia essa dor sozinha. Você carrega aquilo por anos sozinha e tem que lidar com aquilo que você não consegue. Às vezes o trauma, ele pode ser muito doloroso, porque pode ter acontecido alguma coisa, como eu disse, mais trágica mesmo, então um abuso, não necessariamente um abuso sexual, mas às vezes um maltrato de alguém que apanhou muito, ou de que foi abandonado. Às vezes foi só uma sensação de abandono, como esse exemplo que eu estava dando da criança, que tinha vontade de que a mãe ou o pai fossem buscá-lo na escola, mas que isso nunca aconteceu. E fica ali uma dor, uma sensação de abandono, porque o pai e a mãe nunca foi na escola para buscá-lo, nunca foram lá para buscá-lo. E daí fica essa dor desse abandono. E essa criança cresce com essa sensação de abandono, de vazio. E se isso não é olhado, não é tratado, não é cuidado, vai levando para a adolescência, vai levando para a fase adulta, vai levar para a fase da velhice, da sabedoria. Então, nós precisamos olhar para a nossa criança e compreender quais são os traumas que eu estou carregando da minha infância. Quais são os vazios que eu carrego desse período da infância? Quais são as crenças que ficaram, os sentimentos e as emoções que ficaram lá da infância? E é muito importante, né, dizer que às vezes a gente tem uma expectativa com relação aos nossos pais e essas expectativas não são atendidas porque os nossos pais não podem nos dar aquilo que eles não têm, aquilo que eles não receberam dos pais deles. Então, por exemplo, uma criança que o pai não faz um carinho, não faz um afago, não tem condições de dizer um eu te amo. Essa criança fica com uma sensação de que não é amada, não é querida, porque meu pai ele não demonstra nenhum tipo de afeto. Mas vamos olhar mais amplo. Lembra? Eu disse que qual é a função aqui desse programa? É a gente olhar de uma forma mais ampla para as coisas e trazer para reflexão. Então, olha desse olhar mais amplo, como se você estivesse lá no 15º andar de um prédio, olha para o todo e verifica, será que o seu avô, ele foi carinhoso com seu pai? Será que seu avô dizia eu te amo? Será que seu avô dava beijo e abraço no seu pai? Provavelmente não. Seu avô, aqui eu coloco seus avós, né? Porque não necessariamente é o homem que faz isso, mas pode ter sido a mulher que não tenha tido essa vivência, essa experiência. E daí, quando a gente vai um pouquinho mais profundo, vamos pensar lá nos bisavós. Talvez você não tenha conhecido nem seus avós, nem seus bisavós, nem saiba dessa história da sua família. Mas é provável que exista uma repetição de padrão, onde aquilo vai se repetindo de uma forma automática, sem que as pessoas tenham noção dessa repetição. E daí fica essa dor de que meu pai não me deu carinho, não me deu atenção, mas ele não recebeu. Meu avô também não recebeu. Então, como é que eles podem dar algo que eles não têm? E quando a gente consegue compreender que existem talvez coisas que aconteceram no nosso sistema que vão impactar a nossa vida, mas a gente reconhece, e reconhecer, gente, é só reconhecer. É olhar para essa história toda que aconteceu e falar, tá bom, foi assim, eu não recebi o carinho do meu pai. Ele não tinha para dar. Mas, de alguma forma eu sobrevivi, porque eu tô aqui hoje. Então, a minha criança tá lá ferida ainda, mas eu tô aqui. E daí, esse é o pulo do gato. Essa é a chavinha mágica. Por quê? Agora eu sou adulta. E eu, como adulta, eu posso cuidar da minha criança. Porque a minha criança, ela tá lá na expectativa de ter as necessidades dela atendida. Quais são as necessidades dela? Ser vista, ser cuidada, ser acariciada, brincar com ela. E é isso que eu vou fazer com a minha criança.
Então eu vou identificar qual é a minha dor, qual é o meu trauma, qual é a minha, aquilo que está aqui remoendo dentro de mim, que precisa ser visto e ser cuidado, e eu vou fechar os meus olhos, eu vou fazer um contato, vou me imaginar lá como criança e vou falar para essa criança interna dentro de mim: olha, eu vejo você. Eu sinto muito se os nossos pais não puderam te dar aquilo que você gostaria. Mas hoje eu sou adulta, você deu conta da sua história, porque eu estou aqui hoje, eu cresci e hoje eu posso cuidar de você. E como é que eu vou cuidar dessa criança? Fazendo aquilo que essa criança gosta. Então você vai lembrar, de repente você tem um trauma lá aos 5 anos de idade. O que você gostava de fazer quando você tinha 5 anos de idade? É brincar de boneca, é brincar de carrinho, é pular corda, é balançar? Então eu vou me dar esse tempo. Claro que quando você tem crianças dentro do seu sistema familiar, onde você possa, junto com essas crianças, favorecer a sua criança, isso fica mais intenso e mais gostoso. Mas às vezes você não tem essa criança e você vai ter que levar a sua própria criança para passear, para se divertir, para tomar um sorvete, para fazer alguma coisa. Então, perceba se isso faz sentido ou não para vocês. Vou ler aqui mais uma coisinha que acho que agora a Ivone está dizendo que tem mais gente ouvindo, tá o Nelson, a Marlene, a Conceição, um beijo para todos eles. Luana está dizendo que nada como uma boa constelação para curar esses 4 seres que habitam na gente. Isso mesmo, né, Luana? Luana já trabalhamos isso, né, Luana? Várias vezes. Então, a constelação ela é muito propícia mesmo para a gente poder olhar para essa coisa da criança. E esse é um processo, a gente vai ter que primeiro cuidar da criança, dessas dores da criança, para depois passar para adolescente, para vir para a fase adulta, e tudo é um processo, gente. E qual é a grande questão hoje em dia? As pessoas querem tudo, ó, muito rápido. Infelizmente, por conta das redes sociais, é tudo muito no automático, né? Você vai passando o dedinho e acha que todo mundo tem que te responder o WhatsApp na hora que você manda mensagem, é na hora que você quer, você liga lá para pedir a comida, tem que chegar rápido. Então, essa urgência que acontece hoje, ela acaba contaminando muitas vezes dentro de um processo terapêutico. Por quê? Porque as pessoas elas ficam nessa ansiedade de querer que as coisas aconteçam com muita rapidez. E isso gera essa ansiedade, ela acaba gerando um transtorno. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas não valorizam os pequenos passos que são dados. E eu vou explicar por que isso acontece. Imagine que você tem, então, uma dor com relação à sua criança. E você quer que aquilo se resolva num passe de mágica. Eu lamento te dizer, não vai resolver, tá? Não vai resolver. Então você precisa fazer esse movimento de ir lá cuidar da criança, e daí vai vir a outra criança, talvez um pouquinho mais velha, que também tem uma dor. Então a gente vai trabalhando o nosso ser por camadas. O processo do autoconhecimento é esse. Quanto mais você trabalha, mais você tem coisa para trabalhar. Então não pense assim, porque eu trabalhei e agora está tudo resolvido. Nunca está resolvido, gente. Não está resolvido nunca. Até a gente morrer, vai estar resolvendo coisa. Então, é importante você compreender que tudo na vida tem um processo. A plantinha, no dia que você coloca lá a sementinha no vaso e põe a terra e rega a terra, é o mesmo dia que você vai comer o fruto dela? Claro que não. O bolo, você vai juntar ali os ingredientes, vai misturar tudo, bater no liquidificador, colocar o pó royal, vai colocar lá no forno. Você vai comer o bolo imediatamente? Não, você vai ter que esperar 1 hora para o bolo ficar pronto, fora o tempo que você perdeu no preparo. Então, a vida é feita de processos. E o processo de cura das nossas dores, das nossas questões, ele leva um tempo. E ele não vai ser passe de mágica, infelizmente. Se pudesse, seria ótimo, né? Uma varinha de condão vai lá e resolve. Mas não é assim. Então, é necessário que você valorize os pequenos passos que são dados nesse decorrer, nesse processo mesmo de autocura. E o que acontece? Muitas vezes, e eu também pego muito disso no consultório, as pessoas não conseguem valorizar as poucas coisas que fizeram. Eu vou dar um exemplo aqui. Trabalho, por exemplo, com uma pessoa que tem dificuldade de se posicionar, de falar não. Daí nós vamos trabalhando, 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 até que ela consegue achar uma área da vida dela onde ela vai poder, com mais facilidade, falar esse não. E ela vai falar um não, daí vai gerar um pouco de desconforto, daí ela vai falar outro não, vai gerar um pouquinho mais de desconforto, até que tem um dia lá que ela não consegue falar não. Daí, quando ela vem, ela fala assim, porque eu não consigo mesmo, porque é muito difícil, e ela começa a colocar todos aqueles empecilhos e todas aquelas dificuldades. Só que e as vezes que ela conseguiu? Ela está contabilizando?
Não está contabilizando. E isso faz com que você mesma perca a credibilidade em você. E você passe a se sabotar, porque você não está olhando para aquilo que é positivo dentro de você. Então eu pergunto, quantas vezes você se auto-sabota, e a sabotadora também é um arquétipo que vive dentro da gente, e eu já explico qual é a função dela. Quantas vezes você se auto-sabota porque você não reconhece as suas pequenas conquistas? Nós precisamos comemorar os pequenos passos que nós damos em direção ao sucesso. São pequenas vitórias. O bebê, ele não nasce andando, nós não nascemos andando. O bebê, ele vai conquistando isso. Ele começa a gatinhar, daí ele começa a ficar em pé, daí ele cai, daí ele fica em pé, ele cai, daí ele começa a andar, daí ele cai, e daí depois ele começa a andar mais rápido, depois que ele começa a correr e até ter firmeza. E esse é o processo. E ele não desiste porque ele cai. Só que nós nos esquecemos dessa nossa fase. E daí, ao primeiro empecilho que aparece, a primeira coisa que não sai da maneira como nós queremos, a gente desiste. Cadê a força de vontade? Isso precisa estar dentro da gente, é um motivador para que a gente possa alcançar o sucesso de alguma forma. Vamos ler aqui mais umas mensagenzinhas. A Teca está falando boa noite, seja bem-vinda. Aparecida, boa noite, seja bem-vinda também. Então, é necessário que nós possamos reconhecer essas nossas pequenas conquistas e comemorar, vibrar mesmo, com muito entusiasmo, porque é isso que vai fazer com que a gente se motive a continuar nessa jornada, até que a gente consiga fazer essa transição. Eu sempre digo que, como é o processo de conscientização das coisas? No primeiro momento, você não tem noção de algum comportamento que você tenha. Então, por exemplo, suponhamos que você fique irritada sempre que você está na fila do mercado, porque a caixa está sendo um pouquinho mais lenta do que aquilo que você gostaria. Então, sempre que você vai ao mercado, você fica irritada. Só que você não tem noção de que sempre que você vai ao mercado, você fica irritada. Até que um dia a coisa acontece e você fala, nossa, toda vez que eu vou no mercado, eu fico irritada. Eu passo a me observar. Então, sempre que eu vou no mercado, eu vou me observando. Só que muitas vezes, nesse processo de evolução, eu não vou ter a consciência de que, olha, eu fico irritada, então eu tenho que respirar fundo e manter a minha calma, meu controle e a minha paciência para poder lidar com a caixa do mercado, que é um pouco mais lenta do que eu gostaria. Não é assim que acontece. Esse processo de consciência, ele é mais lento. Então, você vai tomar consciência de que você fica irritada, daí você ainda vai lá uma dezena de vezes no mercado e vai ficar irritada, até que você vai sair do mercado e você vai falar assim, nossa, mas eu acabei de ficar irritada com a caixa. Daí vai chegar um momento, você vai continuar irritada ali durante um período, e você vai perceber isso quando você sair do mercado. Daí vai chegar um momento que na hora que você estiver na fila, você vai falar, olha, eu estou irritada. E vai chegar um outro momento, que é o degrau da evolução, vai chegar um outro momento que na hora que, antes de você chegar na fila do caixa, você já vai falar assim, hoje eu posso fazer diferente, hoje eu não preciso mais me irritar aqui na fila do caixa. É nesse ponto que a gente consegue fazer esse salto quântico rumo à evolução da nossa consciência e mudar as coisas. Por isso que é um processo. Então, quando você for lá olhar para sua criança que está ferida, e você for trabalhar os seus traumas, as suas dores, você vai fazer isso com bastante amor e carinho, e talvez você tenha que trabalhar várias questões, até que você vai sentir que a sua criança está mais leve, e que de repente você está olhando para os seus pais, para o seu sistema familiar, para as coisas que te acontecem, com um pouco mais de tranquilidade e leveza, sem ter aquela dor, aquele ferimento com relação aos fatos que te aconteceram. E eu vou falar aqui de novo da sabotadora. A sabotadora, ela também é um arquétipo. Então, mais uma vez, uma imagem do inconsciente coletivo. Qual é a função da sabotadora na nossa vida? Ela quer nos proteger. Todo arquétipo, gente, ele tem uma função positiva. É sempre no sentido de proteção e de fazer alguma coisa em benefício nosso. Só que muitas vezes, por nós não termos consciência, essa sabotadora, ela acaba, eu vou colocar entre aspas, tá? Nos prejudicando de alguma forma, fazendo com que nós tomemos uma atitude que não é saudável. E daí, como é que ela vai funcionar? Então, por exemplo, vou pegar, imagine que eu tenha dificuldade de aprender línguas.
E eu vou ficar, não, porque é muito difícil aprender línguas, porque eu vou desistir, porque não sei o quê. E daí eu ganho uma bolsa para estudar inglês. Mas como eu tenho dificuldades, eu até fico meio sem graça, porque ganhei a bolsa, vou lá, me matriculo, mas no dia da aula eu falto, no dia da aula eu marco um compromisso, daí alguma coisa acontece comigo. Por que será que isso... por que isso acontece sempre? Porque a sabotadora, querendo que você não se exponha diante de uma situação onde você não tem o controle. Então, a sabotadora vai criar coisas no seu dia a dia, na sua rotina, que te impedem de tomar uma atitude para te proteger, para que você não fique numa situação vexatória, não se sinta, como é que eu posso dizer, mal visto pelos outros ou numa situação onde você vai ser ridicularizado. Ela sempre vai agir nesse sentido de proteger, mesmo que seja te prejudicando. Olha que maluco tudo isso. Mas quando você tem ciência de que é esse o papel da sabotadora, existe a possibilidade de você conversar com ela. Então, todas essas nossas partes, nós podemos conversar com elas a qualquer instante. E daí, o que eu vou dizer para essa sabotadora? Olha, eu sei que a sua intenção é boa, eu sei que a sua intenção é me proteger, mas podemos usar uma outra forma de proteção? E daí, eu vou criar um mecanismo onde eu possa ter, de repente, coçar a orelha, né? Seja a forma da sabotadora me dizer que eu poderia fazer de uma forma diferente. Então, eu crio um novo hábito. Dentro da neurolinguística, a gente fala muito isso. Você cria um novo hábito, você ressignifica aquilo para poder transformar de uma forma mais positiva no seu dia a dia um hábito que é um mau hábito, por exemplo. E daí vamos ver se tem mais mensagem aqui e eu vou colocar outros slides. Então, não tem nenhuma mensagem. Vocês podiam me dizer aqui se vocês estão gostando, se o conteúdo está sendo da forma como vocês esperavam, se está sendo útil ou não, né? E eu vou colocar de novo aqui na transmissão. Essa aqui já falamos. Falamos também, o elogio, presente valioso. Essa frase é bem bacana, né? Assim, isso aqui também é uma coisa para ser trabalhada com a criança, tá? Quando foi que você ouviu pela primeira vez uma frase que você usa atualmente, quando você diz que você é burra, que você é feia, que você não tem capacidade, que você não tem conhecimento, que você não consegue fazer? Vai lá na sua criança, saber qual é a idade que você ouviu isso pela primeira vez. Porque é lá que está exatamente o trauma que precisa ser ressignificado. E como é que você vai ressignificar? Falando aquelas frases que eu disse lá. Você vai falar para sua criança, vai acolher, dizer que agora você é adulta, que você já pode cuidar dela, que juntas vocês podem fazer diferente. Esse é o processo da criatividade. Falamos dos traumas, dos 4 seres que moram aqui em cada um de nós. E a lição de casa que eu estou dizendo para vocês fazerem, né? Que essa é a lição de casa. Eu disse que teria lição de casa, né? Daí nós temos aqui, ó, o que você ganha e o que você perde com cada pensamento que você tem. E daí, esse negócio do ganha e perde está ligado, desculpem, à autossabotadora. Por quê? Então, vou pegar lá o exemplo, eu acho que até coloquei um exemplo aqui, deixa eu até verificar se ele vai aqui, ó. Olha que bacana esse exemplo que vocês também podem usar na casa de vocês. Vocês podem fazer uma lista exatamente como essa que eu fiz aqui. Você vai colocar qual é a dificuldade que você tem hoje, o que você ganha e o que você perde com ela. Porque sempre tem um ganho e uma perda. Sempre, sempre, sempre. A sabotadora, ela está pensando que você vai perder alguma coisa e que você vai ganhar alguma coisa com isso. E quando você consegue identificar, é quando você consegue mudar esse padrão, transformar as coisas. Isso é bem bacana de ver. Então, a Aparecida está dizendo que o conteúdo está ótimo, a Luana também está amando, a Teca dizendo que está bom também. Agradeço, viu, gente? Que bom que vocês estão gostando. E então, vocês podem printar a tela, se vocês quiserem, para fazerem essa lição de casa aí, porque é importante você ter essa noção de quais são esses pensamentos destrutivos que estão afetando a sua autoimagem, a sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua autovalorização, e como é que você pode mudar isso tudo na sua vida. Também é possível, saiu de novo aqui, quando eu falei, né, se você pensa que tem algo de errado com você e na realidade foi algo que aconteceu que você acha que é com você. E daqui entra uma coisa muito interessante. Quando a gente fica catando a mala dos outros, fica tudo muito pesado. E eu ainda hoje dei um exemplo à tarde, né?
Eu estava conversando com a Aparecida hoje, dei exatamente esse exemplo que foi o que eu coloquei aqui. Imagine que você vai para Cancún com 3 amigas. Daí você vai montar a sua mala lá e vai colocar as coisas que você vai precisar para essa viagem. Suas amigas também vão fazer a mala delas com aquilo que elas vão precisar durante a viagem. O que você vai precisar não necessariamente é a mesma coisa que elas precisarão, porque cada um tem o seu senso do que precisa levar. Agora, vocês estão chegando lá no aeroporto, daí quando chega no aeroporto, as malas têm rodinha, mas você resolve carregar sua mala mais as das suas 2 amigas. Vai ficar leve para você isso? Claro que não, né? Porque você está carregando coisas que não são suas. E daí, se cada uma leva a sua mala, não fica pesado para ninguém, porque cada um colocou ali aquilo que precisa para aprender. E quando é que a gente acha que a gente fez alguma coisa de errado? Quando a gente está carregando a mala dos outros. Quando, por exemplo, numa situação, um acontecimento que a gente teve na vida, nós precisamos assumir algum papel, alguma. Mais do que responsabilidade, nós precisamos assumir uma postura, uma posição que não nos diz respeito. E daí a gente acha que fez errado. Então, por exemplo, pode acontecer da sua mãe ter tido que trabalhar muito cedo e você tinha vários irmãos e você teve que assumir a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, cuidar da casa enquanto a sua mãe trabalhava fora. Você assumiu um papel que não era seu. Você assumiu uma malinha que não era sua. E daí você vai sentir culpa porque você vai achar que você fez errado com os seus irmãos, que você não cuidou da maneira adequada, principalmente se seus irmãos fizerem alguma coisa de errado, vou colocar errado, né? Por exemplo, se seu irmão for virar bandido. Daí você vai se culpar eternamente porque ele virou um bandido e vai dizer que a responsabilidade é sua, que a culpa é sua, porque não é responsabilidade. Daí você assume a culpa, né? A culpa é minha, porque eu não fiz direito, porque eu não sei fazer nada direito, porque eu só sei fazer coisa errada, e você vai trazendo toda essa culpa e toda essa carga para cima de você. E daí eu digo, devolva as malinhas para quem são os donos, porque a sua malinha não é essa. Então, se você assumiu um papel de cuidar dos seus irmãos, de cuidar da casa, essa não era a sua responsabilidade, não era o seu papel. Se a sua mãe teve que trabalhar fora, era uma necessidade, perfeito, mas o papel de mãe é dela. Dentro dessa linha hierárquica, você é só irmã. Então você não tem responsabilidade pelo que aconteceu com seus irmãos, mesmo que você tenha assumido responsabilidades por eles. Então chega de carregar culpa e responsabilidade das outras pessoas, porque cada um vem com uma malinha. Cada um, antes de encarnar aqui nesse planeta, assina um contratinho dizendo o que vai passar. Escolheu as pecinhas que vão dentro da malinha. E quando você começa a carregar a malinha dos outros, fica pesado para você. E chega uma hora que isso estressa, porque afeta todas as pessoas com quem você está se relacionando, principalmente dentro do seu sistema familiar, mas também vai ter um reflexo disso fora do sistema. Então, chega de carregar a mala dos outros, devolve a mala de cada um e fica só com a sua. Talvez esse seja um passo bem desafiador de dar. Por quê? Porque quando a gente assumiu um papel que não é nosso, essa é a parte mais desafiadora, porque as pessoas, quando a gente está querendo sair fora daquele papel e voltar para o nosso lugar, as pessoas ao nosso redor começam a nos cobrar. Então, vou pensar aqui, ó. Imagina que você é aquela pessoa que, quando alguém da família precisa, é você quem sai correndo. Então, alguém se acidentou, é você quem vai socorrer. Ah, alguém ficou doente, é você quem vai socorrer. Ah, precisa levar alguém no INSS, é você quem vai levar. Então, quando você começa a assumir muitas responsabilidades, as pessoas acham que você tem que estar à disposição. E daí vão sempre te ligar para que você faça. No dia em que você fala que não pode, isso pode causar um rebuliço na vida do sistema. Por quê? As pessoas vão querer que você faça o que você sempre fez. Mas quando você começa a ter consciência de que aquele papel não é seu e que você precisa se posicionar, e é falar não muitas vezes, né? Esse posicionamento, isso pode causar um estresse. Estresse a ponto de você ter atritos com as pessoas com quem você sempre fez tudo e agora você não está fazendo. Muitas vezes pode causar uma desarmonia a ponto de que não vai mais falar comigo. Mas isso é um preço que se paga. E a gente está pagando preço o tempo inteiro. Tudo tem um preço, tudo tem aí a lei da ação e da reação. Eu fiz, vou receber, não tem outra alternativa. Então, qual é o preço que você vai pagar para assumir o seu próprio lugar e deixar cada um com o que é seu?
Talvez o preço seja alto, mas eu te garanto que vale a pena. Sabe por quê? Porque quando você está no seu lugar, você fica com a energia super forte. Você está fazendo o que realmente você veio fazer. E quando você fica fazendo as coisas para os outros, você não está permitindo que esses outros cresçam. Porque, lembra, gente, cada um vem com essa missão, com esse propósito, com essa malinha cheia de ferramentas. As ferramentas dele não são necessariamente as minhas. Então, ele escolheu as ferramentas que ele precisa trabalhar. Eu escolhi as minhas. Agora, quando eu pego a malinha do outro, eu não uso as minhas, eu estou usando a do outro. Não vai dar certo, né? Então, para que você possa também melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança e sua autovalorização, você vai precisar deixar cada um com o que é seu e olhar para as suas necessidades. Porque quem é que vem primeiro? Você. Quando a gente anda de avião, qual é a instrução que a aeromoça e o comandante dão? Qualquer problema que acontecer no avião, você vai ter que primeiro colocar a máscara em você. Se você não colocar a máscara de oxigênio em você, você não vai poder ajudar a pessoa do lado. Então não adianta você tentar salvar a pessoa do lado se você não fizer isso primeiro com você. E aqui é esse o propósito. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, você. Em segundo lugar, você. Em terceiro lugar, você. E em quarto lugar, se for necessário você, senão você pode colocar mais alguém. Então, você é a sua prioridade, você é a sua trina, sua chama trina é você. Então, você tem que se olhar e tem que se colocar de uma forma diferenciada. E como eu disse, não é fácil, é desafiador, mas a gente consegue. Eu te garanto que consegue. Eu consegui, você consegue. E tem muitas outras pessoas que estão conseguindo também. E é aquilo que eu falei, vai dar um passinho para frente, dois para trás? Vai. Mas você vai valorizar aquele passinho para frente que você deu, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Então, vou ver se tem mais alguma coisinha que vocês estão falando e vou para os últimos slides ali. Então, vamos lá. Então, ó, quais as malas que você está carregando, isso a gente acabou de falar. Lição de casa aí, ó, potinho da autoestima. Viram que tem muita lição de casa para vocês, né? Como é que vai funcionar esse potinho da autoestima? Você vai pegar um potinho, quem tem habilidades manuais já vai aproveitar para pintar, decorar um potinho bem bonitinho, e você vai começar fazendo isso. Um elogio para você com a letra do seu nome. Então, durante toda essa semana, de hoje até a semana que vem, você vai colocar aí um elogio para você, começando pela letra do seu nome. Então, um exemplo, no meu caso, eu posso colocar saudável, eu posso colocar segurança, eu posso colocar sensível, eu posso colocar elogios que tenham relação com aquilo que eu preciso trabalhar. Porque cada vez que a gente coloca uma palavrinha, a gente pode trazer essa palavrinha aqui para dentro da gente, para que a gente internalize aquilo. E a gente vai ficar o dia inteiro com aquela palavrinha, trabalhando aquilo dentro de nós. E daí, você vai fazendo em sequência das letras do alfabeto. Então, no meu caso, seguiria aí para a letra T, de transformação, de tesão, enfim, de várias outras palavrinhas, e vou seguindo isso ao longo do mês. E no final do mês eu posso pegar o potinho e ver todas essas qualidades e reconhecer dentro de mim essas qualidades. Porque é necessário que a gente reconheça dentro de nós todas as qualidades que nós temos. Porque aquilo que eu falei no início, se eu não reconheço, não adianta o outro reconhecer, porque eu não vou receber de presente o elogio que ele tem para me dar. Então, só depende da gente, não é verdade? Bom, gente, antes de fazer o exercício, queria ver aí com vocês como é que vocês estão se sentindo, como é que está sendo esse processo, se mexeu aí dentro, reverberou de alguma forma, e vamos nos preparar para o exercício que eu trouxe para a gente trabalhar um pouquinho dessa autoestima. Então, vamos lá. Todo mundo quietinho, né? Então vamos fazer o exercício? Eu quero que vocês encontrem aí uma posição agradável. Deixa eu tirar isso daqui. Quero que vocês achem uma posição confortável, agradável, sentado, deitado, da forma como for melhor. Se possível, para quem se sentir confortável, feche os olhos e vamos focar na respiração. Então o processo agora, ó, é inspirar pelo nariz, trazer o ar, sentir ele descendo pela garganta, chegando aos pulmões e saindo pela boca, expira pela boca. E vai fazendo esse movimento de inspirar e soltar. E cada vez que você inspira
inspira e solta. Vai se conectando mais e mais com o seu corpo, com as suas emoções, com as suas percepções. E cada vez que você inspira e solta, vai percebendo esse relaxamento tomando conta de você. E mais uma vez, e se inspira e solta. E agora, perceba qual é a emoção, qual é o sentimento que está mais predominante aí dentro de você. Sem julgar, apenas permita que ele se manifeste. Pode ser a alegria, pode ser a tristeza, pode ser uma dor, pode ser um luto, pode ser uma coisa bem positiva, uma esperança, uma força, uma coragem. Só perceba, sem julgar. E nessa percepção, se for um sentimento que não é saudável, você traz junto a polaridade dele, porque tudo na vida tem uma polaridade. Então, de repente, se foi a tristeza que veio, traz a alegria. Se foi o medo, traz a coragem. E coloca lado a lado e perceba como é sentir esses dois sentimentos lado a lado. E para quem sentiu essa percepção positiva, também vai fazer a mesma coisa, vai trazer a polaridade. Porque tudo na vida é uma polaridade, gente. Nós não estamos só de um lado, estamos sempre transitando entre um lado e outro. Então vai trazendo essas polaridades desse sentimento. E nessa distância que é bem confortável para você, eu quero que você olhe para esses dois sentimentos e diga assim: eu vejo cada um de vocês. E com cada um, eu tenho um aprendizado. Eu agradeço pelo que cada um veio me ensinar. E para você que de repente teve aí esse sentimento mais negativo, podemos colocar assim, mais lado sombra, vê se dá para dizer para ele: você me trouxe até aqui. E eu agradeço por isso. Mas agora eu seguirei com ele e digo o nome desse outro sentimento que é a polaridade desse que você trouxe. E para quem já estava no sentimento positivo, pode agradecer a polaridade do sentimento por ela estar ali, porque ela também faz parte, ela também tem um lugar. E agora todos vocês vão olhar para esses dois sentimentos e dizer: eu devolvo o lugar de cada um. E agora eu posso seguir com mais leveza para a minha vida. E respira fundo e perceba como é essa sensação, essa percepção de ter dado um lugar para essa emoção, para esse sentimento, ou para essas emoções e esses sentimentos. Só perceba. Respira fundo e solta o ar. E vai voltando aqui, para o aqui e agora, no seu tempo. Esse é um exercício bem simples.
Só que ao mesmo tempo que ele é simples, ele requer essa disponibilidade da gente olhar para aquilo que muitas vezes a gente quer excluir. Principalmente no que diz respeito a esses sentimentos tidos como negativos. Nós não somos educados a olhar para a tristeza, para a raiva, para a inveja, para o luto, porque vivemos numa sociedade onde ter sentimentos negativos não é bom. Só que esses sentimentos, essas emoções, elas fazem parte do nosso cotidiano. E nós sentimos isso. E é natural que a gente sinta isso, porque faz parte da nossa evolução, daquilo que nós vivenciamos aqui. A questão é como você canaliza e direciona isso que você está sentindo. Tudo aquilo que você quer excluir fica muito gigante. Então, quando você quer, por exemplo, na ansiedade, eu não quero sentir ansiedade, então não quero nem olhar para a ansiedade. Você está excluindo a ansiedade e cada vez mais ela vai ficando gigante, 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 até que você não consegue lidar com ela. Agora, quando você faz esse exercício de respirar fundo e de colocar a ansiedade numa distância que seja confortável para você, e você olha para ela e fala: eu te dou um lugar, ansiedade, mas eu também dou um lugar para a tranquilidade, que é o oposto da ansiedade. Eu estou dando um lugar para as duas, porque uma não existe sem a outra. E quando eu faço esse movimento, automaticamente aquilo acalma, porque eu devolvi o lugar e vi aquilo que precisava ser visto. Essa é uma das leis da constelação familiar, é a lei do pertencimento. A gente precisa dar um lugar a tudo e a todos, porque tudo pertence, todos pertencem. E quando tem algo, alguma coisa fora de lugar, isso vai impactar diretamente na vida das pessoas. Então, aprenda a acolher os seus sentimentos e as suas emoções. Então, você pode fazer esse exercício quantas vezes você quiser, com todos os sentimentos e emoções que você quiser. Sempre que perceber que tem alguma coisa que está incomodando, para e respira. Essa é a primeira coisa, para tudo na vida. Para e respira, porque quando você respira, você está oxigenando o seu cérebro, você está vibrando numa frequência diferente, você está mudando o ritmo do seu corpo para que ele possa acalmar, tranquilizar e você possa dar um novo comando. E daí você entra com esse exercício de dar um lugar para esses sentimentos e para essas emoções, para que você possa também acalmar internamente. Então, essas eram as coisas que eu queria falar aqui com vocês hoje. Queria que vocês me dissessem o que vocês acharam, se foi fácil ou difícil fazer o exercício. Se teve alguém que teve dificuldade, não conseguiu entrar, pode me chamar no WhatsApp, a gente conversa e eu dou outras dicas, não tem problema nenhum. E, como eu disse lá no início, né, a ideia, trazendo de novo o programa Universo Holístico para o ar, é toda semana estar aqui com vocês, conversando, trazendo um tema diferente para clarificar, ajudar, auxiliar as pessoas nesse processo de evolução e de autoconhecimento. Então, eu vou deixar aqui meu beijo no coração para todo mundo. Quero agradecer a presença de todos vocês, e dizer mais uma vez, esse programa fica no ar até domingo. No domingo, ele sai fora do ar. E na semana que vem eu vou voltar, ainda não sei muito bem que dia. E quero lembrar também, para quem está me conhecendo agora, para quem está chegando agora, eu tenho mentoria para quem precisa de um acompanhamento mais de perto, para que eu possa pegar na mão e fazer esse processo, muitas vezes, de transição de carreira, ou de ajudar a sair de um lugar e chegar no outro. Tem mentoria para isso. Tem curso para quem quer se formar dentro da área terapêutica, e também tem os atendimentos terapêuticos. Então, tem aí são infinitas possibilidades para todos os tipos e gostos. Então, ó, o pessoal está falando aqui, a Teca dizendo que foi maravilhoso, bem parecido com o que eu fiz lá no SASF, isso mesmo, uma nova reflexão, tá perfeito. A Luana agradecendo, que foi maravilha, só fortaleceu ainda mais a necessidade de realizar mais uma constelação, isso mesmo, as constelações são maravilhosas, né? E é isso, gente. Quero agradecer aqui a companhia de vocês. Um beijo enorme no coração, um excelente final de semana. E nos vemos na semana que vem de novo, tá? Daí eu vou mandar outro link, quem quiser, vou fazer a divulgação de qual vai ser o próximo tema. Me manda uma mensagem e eu já deixo vocês inscritos. Tem grupo no WhatsApp também, tá? Para quem quiser, me chama que eu já mando o link, porque dentro do grupo do WhatsApp eu vou divulgando já as pautas da semana. Beijo, gente. Até mais.